Olá, olá, muito bom dia, ou boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do dia ou do horário que você está estudando a Bíblia conosco. Prazer ter você aqui na nossa escola bíblica. Você que está aí no domingo às 8h45 da manhã, na estreia desse vídeo, ou você que está em algum outro dia, horário da semana, também aqui conosco, pronto para estudar a Bíblia. A gente convida você a participar. Pegue sua Bíblia aí, esteja com ela aberta em qualquer uma das versões que você tiver à disposição. E hoje nós vamos na distinta e difícil tarefa de resumir em uma única lição o capítulo 8 de Romanos. Por que que eu digo isso? Porque o capítulo 8 ele realmente é um capítulo muito denso, que daria para pelo menos, no mínimo, trabalhar em 3 lições de mais ou menos 1 hora. Cada uma destas lições a gente tem a dura tarefa de fazer isso em apenas uma única aula. Mas vamos aí nos esforçar, vamos trazer uma temática específica para este capítulo, e ele tem uma importância muito grande para a carta de Paulo aos Romanos, porque ele é o fechamento de boa discussão do que Paulo vem propondo até o capítulo 7. Paulo vem trabalhando os aspectos da graça, sua superioridade em relação ao pecado, sua superioridade em relação à lei, ou pelo menos no que se pensava no propósito da lei no Antigo Testamento, e também para estes cristãos aqui da igreja em Roma, que na sua maioria, na sua densa maioria, eram de judeus convertidos a Jesus Cristo, que ainda tinham seus usos, costumes, entendimentos e tradições a respeito da lei mosaica e, por isso, precisavam entender qual era a nova condição em Cristo Jesus. E a gente tem esse novo desafio para hoje. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8 versículos. Eu quero primeiro ler com você estes versículos chaves que vão pautar a nossa discussão ao longo de toda esta aula. E, é claro, aquele recadinho básico, se você ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, se inscreva no canal aqui abaixo, ative o sininho da notificação para receber sempre que estrear um vídeo novo em nosso canal e também deixe seu like, sua curtida, para que este vídeo seja recomendado pelo YouTube a mais pessoas que queiram saber sobre estes assuntos, porque vídeos longos no YouTube ele não tem o costume de recomendar, não, ele recomenda os mais curtinhos, porque é de maior interesse das pessoas, vídeos curtos e vídeos rápidos. Quem sabe algum dia a gente faz esse tipo de produção audiovisual, mas por enquanto nosso desejo é conhecer a Deus, conhecer a sua palavra e conhecer a sua vontade. Por isso, a gente dedica um bom tempo estudando a palavra do Senhor. Então, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. São os versículos-chave de hoje. Bem, o texto nos diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Paulo volta a tratar e, por fim, finalizar o assunto entre a lei e o pecado, aliás, a lei, o pecado e a graça, mas agora finalizando com essas novas expressões sobre essa expressão a carne, o corpo, ou a natureza pecaminosa, é uma outra expressão que se usa dependendo da versão que você estiver lendo da sua Bíblia. Eu diria que seria a que mais, a melhor explica esse entendimento do que é carne, corpo, ou ainda ah, essa natureza humana, e ele agora vai tratar com muito maior profundidade a ação do Espírito Santo. Uma coisa interessante, não sei se você conhece uma bússola. A bússola é aquele, parece um reloginho, né? Eu não estou com nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas você pode procurar na internet, e aí você vai conhecer, se você já não conhece, provavelmente todo mundo que frequentou a escola em algum nível, viu algum filme sobre piratas, ou sobre exploração em algum território, já deve ter visto no cinema, alguma bússola, né. Bem,
Bússola foi um equipamento inventado pelos chineses. Estima-se que foi no primeiro século, não tem uma precisão histórica, no primeiro século antes de Cristo ou no primeiro século depois de Cristo, e ao longo dos anos foi utilizado por eles nas navegações, mas foi ali descoberto, ah, por contatos de civilizações no século XII. E no século XIII a bússola ganhou a a sua repercussão, o seu uso, com os marinheiros ali da Europa, dos vários, países, governos que haviam, reinos que haviam na época, né, como a Espanha, a Holanda, ou o Reino de Portugal. E aí foi o que destravou a era das grandes navegações, que fez com que eles começassem a se afastar da costa dos países. Eles usavam a bússola que tinha como o seguinte princípio, que tem como seguinte princípio, sempre apontar ao norte. Bom, fica meio difícil simplesmente ter um equipamento que aponta só para uma única direção e, com isso, saber aonde ir. Bom, não se você tiver um mapa, isso aqui não é CGI não, tá, gente? Isso aqui é o fundo, daqui da minha sala, né, nós temos esse mapa, então eles tinham o mapa, eles sabiam o que estava ao norte no mapa, porque eles tinham a famosa rosa dos ventos, e aí eles diziam: "Bom, se o norte está para essa direção, então para leste está aqui, está o oceano, depois conhecido e nomeado como Atlântico, a oeste o continente onde nós estávamos, a ao sul nós temos o continente africano, ao norte nós temos, se for para Portugal, o Mar do Norte, assim por diante, né". Bem, a bússola era usada para guiar de acordo com o mapa. E sabe, na vida do cristão nós temos algumas coisas, que a gente pode se assemelhar. Aliás, coisas não. Nós temos alguém que se assemelha à bússola. O Espírito Santo é quem nos aponta a direção no mapa, que é a nossa Bíblia. E a Bíblia que o Senhor, a palavra de Deus que o Senhor escolheu revelar a nós. Ou seja, nós temos uma bússola espiritual para guiar a nossa vida, guiar a nossa direção. Nós temos a palavra de Deus, mas sem aquele que nos guia através da palavra de Deus, a gente não conseguiria saber por onde ir. Afinal, alguém tem que nos apontar a direção neste grande mapa da vida, e este é o Espírito Santo. Pensando nessa temática, vamos trazer aqui pelo menos 4 reflexões, 4 tópicos, grandes tópicos, ah, sobre como nós, crentes em Cristo, os cristãos devem seguir, viver, no padrão, no novo padrão de vida. E o primeiro grande ponto que eu quero colocar é o viver no Espírito. E é isso que Paulo vai trazer a discussão para nós. Para isso, a gente vai pensar em algumas temáticas. Viver no Espírito é uma nova condição que foi dada por Deus. Para isso, leia comigo versículos de 1 a 4, Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 4. Perceba agora a condição que nós estamos vivendo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós vivemos uma nova condição que nos foi explicado nos últimos 2 capítulos, tanto, no capítulo 6 quanto no capítulo 7, e esta nova vida não é guiada mais pelo nosso entendimento, simplesmente pelo que a gente acha certo ou acha errado, ou a gente lê a Bíblia e pensa: "Acho que é assim que se faz, acho que não é assim que se faz". Não, a nossa vida agora é guiada pelo Espírito.
E isso não foi algo que a gente ganhou. Paulo traz essa nova condição. Enquanto ele falava da luta que nós temos contra o pecado, no capítulo 7, ele diz: olha, por mais que nós tenhamos pecado, o versículo 1 nos diz: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, por mais que eu tenha pecado, em Cristo Jesus eu fui perdoado. Ele diz que havia uma justa exigência da lei a ser cumprida, que para cada pecado deveria haver um sacrifício. Mas os sacrifícios, a gente vê isso na carta aos Hebreus, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles não eram perfeitos porque eram de animais que apenas representavam o perdão de Deus e ainda representavam o que havia de vir, ou seja, Jesus Cristo, aquele que tomaria o nosso lugar. E é isso que Paulo está trabalhando conosco nesses 4 versículos, dizendo: você agora recebe uma nova condição. O que a lei foi incapaz de fazer, ou seja, justificar, te salvar, agora Deus o faz em Cristo Jesus. E é isso que ele diz no versículo de número 3. Deus é quem trouxe essa condição. Ou seja, você recebeu este guia para a sua vida, este ser divino que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus na terceira pessoa da Trindade, agora para guiar, porque você foi salvo por Jesus, você foi redimido, foi restaurado e agora não é simplesmente, ok, daqui para frente eu me viro. Não, não tem como. O Espírito Santo vem para nos guiar no caminho de Deus, na vontade de Deus, naquilo que agrada realmente a Deus. Então, nós vivemos numa nova condição no Espírito Santo, mas uma condição dada por Deus, não foi conquistada por nós. E a partir daí, Paulo começa a trabalhar conosco em qual é a diferença entre viver segundo a carne, ou seja, a nossa natureza antiga, a natureza pecaminosa, e viver segundo o Espírito. Vamos rever os versículos 5 e 6. O texto nos diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, e quem vive para a carne e para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito e o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então perceba, qual é a diferença? Quando eu vivo para a minha natureza humana, o que eu produzo, infelizmente, é produto para a morte. O ser humano produz muitas coisas boas, né? Nós temos aí o avanço da tecnologia, nós temos a descoberta de novos implementos científicos, nós temos o cuidado ali de uma boa alimentação, de um uso correto, quem sabe aí, do clima, das energias diferentes que nós temos, energia do sol, energia eólica, energia da água, energia geotérmica e assim por diante. Bem, nós temos estas coisas, mas tudo que a gente descobre, ou tem, ou a gente inventa, ou faz de diferente, ou tem um fim, porque vai se descobrir algo novo depois, vai sendo substituído, ou de fato não é algo que prolonga eternamente e também não traz um grande alívio de vida. Você ter uma nova descoberta de energia, por exemplo, não tira a sua preocupação de que um dia a energia pode faltar. Tudo que o ser humano produz, se for de acordo com a natureza humana, é para a morte. E tudo que o Espírito Santo produz na sua vida e na minha vida é para a vida e paz. Veja que interessante como é de fato esta mudança. Tudo que o Espírito Santo faz em mim, através de mim, vai gerar vida em mim e vida no outro. E a vida é ao ponto de ser eterna.
Então não vai terminar aqui, não vai simplesmente ser este fim, não, ela continua no reino eterno do nosso Pai, do nosso Deus. E o Espírito Santo, além de gerar vida, gera paz. Ainda que as circunstâncias sejam terríveis, nós temos acompanhado guerras em várias regiões do mundo, duas grandes guerras acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, entre os Estados Unidos e o Irã e outros países ali do Oriente Médio, mas nós temos outras ali no norte da África, no meio da África, temos outras acontecendo na Ásia, que a maioria, inclusive, nem tem a noção do que está acontecendo, mas mesmo assim, quando se tem o Espírito Santo, quando se é salvo em Jesus Cristo, você ainda consegue estar em paz. Está conosco aqui o irmão Kleber e a irmã Beth, que estão aí assistindo a aula conosco, e o Kleber está a poucas horas de realizar uma cirurgia. A confiança não está só na equipe médica, não está só na qualidade do hospital, mas está em quem está cuidando da vida, daquele que possui, que tem a vida do nosso irmão. Inclusive, contamos com as orações dos irmãos por esta família, mas é Deus, através do seu Espírito, que concede vida, sabendo que Ele está à frente, que Ele está cuidando. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis e incertas, e a gente, claro, não consegue enxergar o futuro, o que o Espírito Santo produz na nossa vida, vida e paz. E aí é que está a diferença. Perceba, a diferença está no resultado. O resultado do que a nossa natureza pecaminosa produz é morte. O resultado do que o Espírito Santo produz é vida e paz. Mas como nós nos tornamos capazes de cumprir o que é certo, ou seja, cumprir a justiça vivendo no Espírito? Vamos aos versículos da frente. Olha o versículo de número 9, Romanos 8, 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Entenda isso de uma vez por todas. Você foi salvo por Cristo Jesus, você tem a capacidade de fazer tudo aquilo que é certo, não pelo seu próprio poder ou pela sua própria vontade. Efésios capítulo 1, versículo 13, nos diz assim: Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Nós temos a certeza da nossa salvação, porque o Espírito Santo veio habitar nas nossas vidas quando nós reconhecemos e cremos que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o nosso Salvador. É Ele que nos dá a certeza da salvação. É ele, nós vamos ver à frente essa afirmação, que confirma a nossa salvação. Então, é ele que nos dá essa possibilidade. Sem, de fato, o Espírito Santo, eu não conseguiria viver da maneira certa, eu não conseguiria fazer a vontade de Deus, cumprir a justiça. É ele que nos guia na justiça, é ele que nos revela a vontade de Deus. E para isso, nós recebemos uma nova identidade. Viver no Espírito é ter certeza da salvação, é entender que através deste grande mapa que é a Bíblia, ele vai revelar a vontade de Deus em cada aspecto da nossa vida, seja vivendo em família, como pai, marido, filho, esposa, mãe, como avô, avó, ou com qualquer outro papel na família, seja em meio à sociedade, como um funcionário, como um empregador, como um empreendedor, como alguém ali com atividades voluntárias, como um vizinho também, todas estas ações estão pautadas pela Bíblia e o Espírito Santo nos guia, gerando fruto, gerando um resultado. Lembre-se de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, em que ele revela
a ação do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo produz na sua vida amor, produz paz, produz alegria, produz a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, produz a amabilidade, produz a paciência. Então, tudo isso é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nos capacitando para cumprir a vontade de Deus em cada pequeno aspecto diário da nossa vida. Mas, além de vivermos no Espírito, também vivemos como filhos. Sim, recebemos uma nova identidade. Estamos observando essa bússola espiritual, que é o Espírito Santo que nos guia, nos revelando que já não somos mais quem éramos, que Deus nos transformou em Cristo Jesus de uma tal forma que passamos a receber uma nova identidade. Então, eu convido você a ler comigo Romanos capítulo 8, versículos 13 a 17. Leia aí comigo. Romanos 8, do 13 ao 17, diz assim: Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que escravize novamente, que escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, e somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Veja que interessante. Nós recebemos uma nova identidade. Todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo é revelado que é filho de Deus. Ué, mas todos nós não somos filhos de Deus? Isso é que alguns dizem, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos nós somos criados por Deus, todos nós somos criaturas de Deus. Mas filho, de acordo com João capítulo 1, versículos 12 e 13, diz que todos os que o receberam, todos os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, nós somos salvos em Jesus e nós nos tornamos filhos de Deus se cremos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Não tem outra forma, não tem outro jeito, porque somos filhos por adoção. Não é porque Deus nos criou que fez de nós filhos dele. Afinal, Deus criou tudo que existe na natureza, em todos os aspectos, e nem por isso o sol, as árvores, os rios, os peixes ou qualquer outro ser, ou qualquer objeto que tenha sido criado é filho de Deus. Isso não nos garante filiação. O que o Espírito Santo nos mostra através da Bíblia é que nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos em Cristo Jesus. E ele nos confirma. E olha que interessante o versículo 15. Ele vai dizer para nós o seguinte: todos os que receberam o Espírito não são mais escravos. Isso é uma coisa interessante, porque Paulo vem nos dizendo, até o capítulo 7, que pertencemos a Cristo como de fato pertencemos a Deus em Cristo Jesus como posse, porque ele nos comprou. Antes éramos escravos do pecado, agora somos escravos de Deus. Mas Deus não nos trata como escravos. Nós pertencemos a Ele, por isso que usa-se a expressão sobre Deus como Senhor, porque a palavra Senhor no grego é dono. No latim, inclusive, é o dominus. Ou seja, daí é que vem a palavra domínio e daí que vem a palavra dono. Apesar de Deus ser o nosso dono, nós recebemos o Espírito Santo e ele nos trata e nos chama de filhos. E agora há um novo padrão.
Eu tenho uma nova identidade. Eu sou filho. E a evidência de que sou filho é porque vivo como filho. É o que diz o versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Mas o mais interessante é que Deus busca um relacionamento de profundidade. O versículo 15 nos traz uma expressão um tanto quanto desconhecida, porque o texto nos diz aqui que nós recebemos o Espírito que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O Novo Testamento, ele é escrito em grego, e a palavra pai no grego é pater. Mas Paulo está falando principalmente a judeus convertidos a Cristo, que não tem como língua materna a palavra pater, porque eles não, alguns, é claro, obviamente, vão falar o grego, assim como nós temos brasileiros que falam inglês e falam outras línguas, mas a língua deles, de fato, eles não chegavam ali na casa deles, e se referiam ao pai deles como pater, assim como eu, como brasileiro, não chego para o meu pai e falo father ou dad, e assim por diante, ou chego e digo padre, em espanhol, ou qualquer outra língua que eu possa falar ou aprender, eu vou usar a língua na qual fui criado. Eu chamo o meu pai de pai ou de papai, ah, mas o texto nos diz algo interessante. Ele usa a expressão Abba. Abba é pai em aramaico. Aramaico era a língua que se falava de maneira comum entre o povo judeu. Eles tinham um hebraico, mas tinham uma simplificação desta língua que era o aramaico. E quando Paulo está dizendo que nós chamamos de Abba, ele está dizendo: olha, é como você chamar o seu pai na intimidade da sua casa, do seu lar, um pai que convive com você. Então, o que ele está nos declarando é que nós, de fato, somos estes filhos que andam em intimidade. Pode ser que para você pareça ser algo que não seja tão novo, porque você começou a sua vida no Evangelho. Aqui, quem nos acompanha, na maioria são brasileiros ou são pessoas de fala da língua portuguesa, né? Podemos aí ter outros países de fala de língua portuguesa que estudam a Bíblia conosco. E para nós, a gente começou conhecendo o Evangelho através de Jesus Cristo. Mas um judeu, naquela época, não conhecia Deus como o seu próprio Pai. Deus, no Antigo Testamento, é tratado como o pai de uma nação, pai de Israel, mas não o próprio pai. No mundo islâmico, por exemplo, você vai ter ali o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e você vai ter vários nomes para se referir a Alá, que é a expressão, que é a tradução do nome Deus em árabe. Mas você não vai ter nenhum deles se referindo a Deus como pai. Nunca sabe-se, nunca se tem um relacionamento de intimidade diferente com Deus. E Deus, através de Jesus Cristo e depois através dos seus apóstolos, nos revela que o relacionamento que ele quer ter não é de uma maneira geral com uma nação ou com um povo, como sendo o pai que gestou, que conduziu esta nação, este povo, mas é um pai que nos adotou e se relaciona individualmente, pessoalmente conosco. E qual é a recompensa de entender e de viver como um filho ou uma filha de Deus? E o versículo 17 diz: se somos filhos, então nós somos herdeiros, porque o filho é herdeiro. Mas olha que coisa linda. Se somos herdeiros, então somos co-herdeiros com Cristo. Por que isso aqui é bonito? Porque no mundo antigo, o herdeiro de todas as coisas era o primogênito. E o primogênito, como nós já vimos em vários textos bíblicos, por exemplo, se vê no Evangelho de João, no texto mais conhecido, João 3,16, né? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados, e ele usa a expressão primogênito. Ainda a gente vai ver várias outras expressões, como primogênito
aqui na carta de Paulo aos Romanos, mas ele nos torna co-herdeiros, herdeiros juntamente com, recebendo a herança conjunta, quebrando todas as regras sociais da época. Nós recebemos a herança com Cristo, por isso que em outras cartas nos é dito que nós reinaremos com Ele. E ao observar isso, ele vai nos dizer: olha, se participamos dos seus sofrimentos, aquele que, e esse é um ponto que a gente tem que entender, o Filho de Deus sofre, não só com os sofrimentos da vida, todo mundo, sendo filho de Deus ou não, vai passar por adoecimento, vai passar por perdas, vai passar por as desgraças da vida, né, os desastres naturais, vão atingir tanto o filho de Deus como aquele que não é filho de Deus. A inundação de uma região, como foi no Rio Grande do Sul, vai se abater na casa de quem é filho de Deus e de quem não é. Uma tempestade cai sobre os dois também. Então, não é sobre as coisas desta vida, mas sim sobre as atitudes. Quem tem atitudes de um filho de Deus ou do filho de Deus, de Jesus Cristo, vai enfrentar os sofrimentos que Jesus Cristo enfrentou, mas também participará da glória que há de vir. Temos aí a bússola da nossa vida, viver no Espírito, viver como filhos de Deus, são os elementos principais para conseguirmos compreender a vontade de Deus e viver nessa justiça. Mas ainda há um pouco mais, nós também vivemos na esperança. Para isso, leia comigo os versículos 24 e 25. Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25 nos diz assim: pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Veja, viver no Espírito vai trazer sofrimento, porque nós vamos fazer a vontade de Deus e não a vontade do mundo. Isso, claro, vai trazer consequências para a nossa vida. O mundo quer andar de um jeito, o mundo quer tratar a vida das pessoas de uma forma, o mundo quer tratar o casamento de uma forma, o mundo quer tratar a criação de filhos, a relação entre patrão e empregado, a relação social entre as pessoas, ele quer que haja de uma forma. A forma como nós usamos do meio ambiente, a forma como nós consumimos o que é produzido, o mundo vai tratar de uma forma. Nós vamos tratar segundo o Espírito, sendo guiados pela palavra de Deus. E isso vai trazer sofrimento, sim, mas também traz grande recompensa. Por isso que em Romanos 24, 8, 24 e 25, ele nos diz: você não vive com as expectativas desta vida, você vive com base na esperança. E o que é esperança? Esperança está em algo que ainda não aconteceu, naquilo que ainda não se vê. Viver segundo o Espírito é viver com paciência sobre aquilo que ainda há de acontecer. E isso nos traz, de fato, uma indicação do futuro. O versículo 18, comecei aqui, adiantei, eu corri um pouco a leitura à frente, mas a gente vai voltar um pouco. O versículo 18 nos diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há em que. Oh, perdão, deixa eu reler. Considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ou seja, viver no Espírito nos mostra uma recompensa tão grande que não se compara a tudo que se passa nessa vida, a todas as dores desta vida, a todas as perseguições que sofremos nessa vida por crermos em Cristo Jesus. Nós estamos aí com notícias muito tristes e alarmantes dos nossos irmãos na Nigéria, que têm sofrido perseguições por extremistas do mundo islâmico daquela região, principalmente do norte do país, e estes irmãos enfrentam perseguição,
desalojamento, a sequestros, torturas e execuções. E por que conseguem suportar? Porque não estão se baseando numa esperança que simplesmente some, ou pode ser que não aconteça, mas é uma esperança certa de que o que receberemos, com Cristo é muito maior, é infinitamente maior do que nós estamos passando agora. Então, entenda isso, assim como no mapa e na bússola, quando você vai navegar, você não está vendo o destino, você entende que ao olhar para o mapa e ao olhar para a bússola, a direção está certa e o destino está lá na frente. E quando você chegar lá, vai ser muito melhor do que toda a jornada que você passou, toda a vida que nós vivemos com esperança. E veja, isso não é só nosso, toda a criação tem a mesma esperança que nós. Olha o versículo 19. A natureza criada. Então, pense em tudo criado na natureza. Aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Bom, nós temos uma revelação parcial. Todos os que vivem no Espírito são filhos de Deus. Então, a natureza criada já consegue perceber a ação de Deus através dos seus filhos, mas a certeza disso nós teremos, e a própria criação só saberá quando estivermos com Cristo na glória. E nós temos aí e esperamos a conclusão de toda essa obra. É o que nos diz o versículo 23. Veja aí comigo. E não só isso, mas nós mesmos temos nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a, a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Ué, mas nós já não fomos adotados como filhos de Deus? Sim, mas o nosso corpo, que hoje está em pecado, será redimido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A nossa grande recompensa ainda virá. Não é só a criação que aguarda isso com grande expectativa. Nós também. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, escreve aos Filipenses dizendo: Olha, eu preferi estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Nós aguardamos com grande expectativa a conclusão dessa obra, a glorificação. E quais são os benefícios de viver no Espírito? Quais são os benefícios de ser um filho ou uma filha de Deus? Quais são os benefícios dessa esperança, de viver na esperança? Vamos dar uma olhada aqui nos versículos seguintes. Vamos aqui a partir do versículo 26 e 27. O texto nos diz no 26 e no 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e conhece as intenções do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Veja que interessante. O primeiro aspecto que nós temos como benefício dessa esperança de quem vive na expectativa de viver esta glória que há de vir. Primeira coisa, o Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas. Gente, nós, de fato, estamos tão vulneráveis ao pecado, enfraquecidos pela nossa condição, pela nossa natureza pecaminosa que um dia nos dominou, que nem falar com Deus a gente sabe direito. Paulo diz aqui que nós não sabemos como orar. Veja que interessante, isso é tanto uma realidade que você tem na Bíblia várias orações. O livro de Salmos é completo, repleto de várias orações. Os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, têm as orações de
de Abraão, de Eliezer, de Isaque, de Jacó, de José, tem as orações de Moisés, tem as orações de Josué, de Samuel, de Davi, tem todo o livro de Salmos, tem as orações dos profetas, e aí passa para o Novo Testamento, e os discípulos pedem a Jesus: Senhor Jesus, nos ensina a orar, mestre, nos ensina a orar, e está lá registrado a oração que nós chamamos de a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6. Jesus ainda vai nos ensinar a pedir, e você vai observar isso em João capítulo 14, 15 e 16. Você vai ver as orações dos apóstolos nas várias cartas e também no livro de Atos. Tiago escreve a sua carta no capítulo 4, dizendo: olha, a gente não sabe como pedir, não. A gente já tem que aprender a pedir, né? Então, o tempo todo, a Bíblia nos mostra como falar com Deus, mas ainda nas nossas fraquezas, o Espírito Santo intercede por nós, fazendo com que a vontade de Deus se manifeste. Então, qual é a recompensa de viver na esperança? O Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas, naquilo que a gente não tem força para cumprir, não tem força para fazer. Qual é a outra certeza, ou qual é o outro benefício da nossa esperança? De viver segundo a direção do Espírito, essa bússola espiritual, sendo guiados no mapa que é a palavra de Deus. Bem, nós temos a certeza, presta atenção nisso, porque às vezes é difícil de entender esse versículo. Nós temos a certeza que Deus age para o nosso bem. E para isso eu leio com você Romanos 28, vamos ler do 28 ao 30. O texto nos diz assim, do 28 ao 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Qual é o benefício de viver na esperança da salvação, da glória que vai ser manifesta nas nossas vidas? Bem, a esperança é que, primeiro, sabemos que todas as coisas agem para o bem daqueles que amam a Deus. Espera aí, pastor. Eu amo a Deus, mas as coisas não estão indo tão bem para mim, não. Eu estou passando por uma série de dificuldades. E o que dirá, então, dos meus irmãos ali no norte da África ou no extremo Oriente que estão sendo perseguidos? Como é que essas coisas podem agir para o bem deles? Como é que essas coisas podem agir para o meu bem? Aí é que está. Nem sempre a gente sabe o que é para o nosso bem. É como para os nossos filhos, e ontem a gente teve essa experiência de novo e de novo com as nossas meninas, que a gente mandou elas dormirem mais cedo. As aulas delas retornam amanhã e a gente precisa voltar a restabelecer dormir mais cedo, já que elas estudam pela de manhã, para acordar mais cedo e poder então ter ali o seu momento de aula, de aprendizado, né? Senão não vou conseguir aproveitar o conteúdo, não vou conseguir aprender. Elas gostaram disso? Com certeza não, elas estavam de férias, podiam dormir até mais tarde, podiam ter outras atividades à noite, mas a gente sabe o que é para o bem delas, ainda que elas não gostem, ainda que isso traga algum nível de sofrimento, mas na vida real, na vida adulta, o sofrimento é real e até para algumas crianças o sofrimento é real, o sofrimento da perseguição é real. Como isso pode cooperar para o meu bem? Primeiro, que a vida não acaba aqui. Segundo, que as recompensas, a Bíblia fala de recompensas que receberemos na eternidade. Terceiro, que o sofrimento das nossas vidas, por estarmos seguindo a Cristo, produz vida em outras pessoas. Como assim? A nossa vida é testemunho de salvação e produz na vida do outro salvação. E isso é, de fato, o maior bem. Lembro de uma história na Coreia do Norte, onde nossos irmãos em Cristo, eles foram enterrados vivos e sim, morreram. Mas como eu sei dessa história?
Os soldados que executaram a sentença do governo sobre eles, ao verem e refletirem naquele testemunho, eles foram alcançados pelo evangelho. Esta família que foi cruelmente assassinada está com Cristo, está desfrutando a glória eterna. E aqueles soldados agora já não são mais soldados deste mundo. Aqueles soldados pertencem a Jesus Cristo. Então, até na nossa dor, Cristo produz algo de bom realmente. É difícil sim entender, porque nós não temos a visão do todo. E algumas situações, por mais que a gente envelheça e olhe para trás, algumas situações a gente não vai entender. Mas podemos chegar à conclusão de Jó. Jó, ao final do livro, quando pergunta a Deus por que ele passou por tudo aquilo, Deus não responde. Deus se revela a ele, começa a mostrar quem ele é. E Jó então chega à conclusão: antes os meus olhos conheciam de te ouvir falar, mas agora eu te vejo. Jó compreendeu quem Deus era e nós podemos ter a certeza que Deus age para o nosso bem. E olha, ele até já nos diz o porquê. Primeiro, ele vai confirmar para nós dizendo o seguinte ali, ah, pois aquele, versículo 29, pois aquele que de antemão conheceu, nos predestinou, nos selecionou previamente, nos escolheu antes de tudo, com um propósito, para sermos conforme a imagem de seu Filho. Você lembra de um texto na Bíblia, bem no comecinho, o propósito pelo qual você foi criado, ou melhor, com o molde, a forma do qual nós tínhamos quando fomos criados? Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27 dizem que nós fomos formados à imagem e semelhança do Criador. Nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos deformados, não perdemos essa imagem, mas nos esquecemos e fomos deformados quando o pecado entrou. Nós ainda somos a imagem e semelhança do Criador, mas não vivemos mais conforme essa imagem e semelhança. Então, o que Deus faz? O que o Criador faz? Envia o seu Filho para, primeiro, nos conceder salvação e redenção. Segundo, para nos dar a imagem de volta, restabelecer a imagem para o qual nós fomos formados. Então, isso é o agir para o nosso bem. Nós estamos nos tornando os sofrimentos desta vida por obedecer a Cristo, por viver no Espírito, está nos fazendo parecer cada vez mais com Cristo, pois nos tornamos co-herdeiros com Ele. Então, sim, esta dor, esse sofrimento que você tem por estar obedecendo a Jesus no seu trabalho, na sua família, no meio da sociedade onde você está inserido, esta dor está te fazendo parecer mais com Cristo, e isso sim é para o nosso bem. Ele ainda confirma para nós, dizendo: olha, a você que ele escolheu, ele chamou a salvação, a você que ele chamou a salvação, ele justificou, ele redimiu, e veja, também glorificou. Ou seja, está garantido o seu lugar junto a Cristo, na Nova Jerusalém, na cidade celestial, no céu, ou no paraíso, como você preferir chamar. Isso nos é confirmado no versículo 33. Romanos 8:33, o texto nos diz o seguinte: quem fará alguma acusação contra os escolhidos, os predestinados de Deus? É Deus quem os justifica. Olha o versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Há uma obra ah, de um autor, um dos maiores autores da literatura brasileira, que é o Ariano Suassuna, e ele escreve O Alto da Compadecida.
O Alto da Compadecida é uma obra de inspiração católica, de interpretação católica da Bíblia. E há um erro, no final desta obra, que é o pensar na dinâmica do julgamento. Porque quando está lá o João Grilo, o marido e a mulher, o padre e o bispo e o Lampião, né, vilão ali, da história, quando eles estão diante, de Jesus, eles vão lá, o diabo aparece e ele é o acusador, ele fica acusando dos pecados, e Jesus vai explicando, e aí João Grilo chama Maria, mãe de Jesus, para ela atuar como uma advogada, sendo que a Bíblia sempre atuou, sempre, manifestou este papel único e exclusivamente a Jesus Cristo, nosso intercessor, nosso advogado. E fica esta defesa: "Ah, mas valeu, mas não valeu, mas a condição para ele cometer esse pecado era diferente". Perceba o seguinte, o texto de, Romanos 8:33 diz: "Isso não vai acontecer. Não há quem nos acuse, porque Deus nos escolheu, não há quem nos condene, porque Jesus nos justifica, ele morreu". Não é que eu não tenha pecado, pelo contrário, eu pequei e pequei muito. Poderia ter milhares de acusações sobre minha vida, só que no lugar dos meus pecados está lá uma sentença pregada na cruz dizendo: "Justificado, você foi redimido, alguém pagou pelos seus pecados". É nessa esperança e é nesse benefício que nós vivemos, por isso que a gente sabe que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós temos a salvação, justificação e glorificação certas. O preço já foi pago. Eu não tenho a dúvida, será que Deus vai deixar eu entrar no céu porque eu fui uma boa pessoa? Não, eu não fui uma boa pessoa, mas Cristo pagou pelos meus pecados, me redimiu e agora nos dá uma nova condição de vida. Por isso a gente está estudando sobre esta bússola espiritual. Bem, ainda há mais um benefício que caminha para o final deste capítulo: o amor inseparável de Deus. Veja aqui os versículos seguintes, eu vou ler com você do 35 até o 39. Romanos 8, 35 a 39. Ele diz o seguinte: quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo, perdão? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, os problemas, as dificuldades? Será a angústia, as aflições, a ansiedade? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas, ou seja, nas tribulações, nas angústias, nas perseguições, na fome, na nudez, no perigo ou na espada, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é o benefício de viver na esperança que Deus nos dá, de andar conforme esta bússola que é o Espírito Santo? Deus me ama e não há nada, ninguém, tempo algum, condição alguma que vá me separar desse amor, que vá apagar esse amor. Por quê? Eu estou sofrendo muito, eu estou com muitas lutas, eu estou com muitas perdas, eu estou com muitas dificuldades, e eu acho que eu estou fazendo tudo certo. O amor de Deus não está firmado nas condições dessa vida, não está firmado nas circunstâncias, nas dores. O amor de Deus está, como é dito no versículo 39, o amor de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus está firmado lá na cruz. O amor de Deus está provado. Deus te ama. E a maior prova de amor, ele já deu. Então, ainda que o mundo não me ame, ainda, e nós temos aí
irmãos, principalmente ali em regiões da Índia e em regiões tribais da África, que eles são isolados de sua família. Um só aceita Jesus Cristo e ele é expulso de casa, ele é expulso da aldeia, ele é expulso da comunidade local, ele muitas vezes é espancado, não é permitido mais que ele tenha um teto para viver. Ainda que o mundo o repudie, ele tem total amor em Cristo. E Deus nos dá a graça de encontrarmos uma comunidade, ou as comunidades de fé, a Igreja de Cristo, a família de Cristo que nos acolhe. Já vi histórias ali da região da Guiné-Bissau, em que um jovem que aceita Jesus Cristo era expulso da sua tribo, era o único jovem da tribo, e ali ele é recebido pelo que era antes a comunidade rival, a outra aldeia. A outra aldeia o recebe como parte da família, porque naquela aldeia já havia se estabelecido a Igreja de Cristo. Então, nós recebemos do amor de Deus e nada pode nos separar. Quando nós vivemos nessa esperança que falamos agora há pouco, quando nós vivemos como filho de Deus, como nós vivemos no Espírito, nós percebemos esse amor que já foi manifesto, está cravado e garantido. A partir daí, para concluirmos esta aula, esse grande desafio hoje, que foi resumir o capítulo de número 8, a gente não leu todos os versículos, não estudamos ponto a ponto, versículo a versículo, eu recomendo que você faça isso aí na sua casa, e se ficou alguma dúvida, ou você quer colocar algum comentário, põe aqui abaixo, a gente ou responde nos comentários, ou na aula seguinte, a gente responde a sua dúvida também. Mas fica aqui o desafio para o nosso dia a dia, já que o Espírito Santo é esta bússola espiritual que nos guia na palavra de Deus, como é que a gente pode olhar isso na prática? Como é que eu posso agir, viver como um filho de Deus, viver nesta esperança de glorificação, de salvação? Bom, temos aí uma atividade da nossa revista sugerida aqui, eu vou ler para você. Durante o dia, anote 2 pensamentos recorrentes que surgirem em momentos de desafio, de ansiedade ou de decisão. Exemplos de pensamentos que a gente pode colocar aqui: eu tenho que resolver isso do meu jeito e tenho que resolver isso agora. Ou ainda, não aguento mais essa pessoa, ou não aguento mais fulano de tal. Como eu posso responder a ele com a graça de Deus? O Senhor me dá sabedoria antes de agir? Bom, escreva 2 desses pensamentos. Anote, anote o que você pensou. Ao final do dia, você vai colocar: este pensamento reflete a mente da carne, ou seja, a natureza humana. Então, eu pensei de maneira impulsiva, egoísta ou de maneira ansiosa, ou ele reflete o Espírito Santo. Pensei de maneira pacífica, amorosa, bondosa, amável. Pensei de maneira sábia. Fui guiado por Deus nessa forma de pensar, porque o pensar é agir. Quando nós temos os nossos pensamentos guiados por Deus, as nossas ações serão guiadas por Deus. Nós refletimos ao longo do capítulo 8 como podemos ter, de fato, um guia para as nossas atividades do dia a dia. Afinal, nós já manifestamos o reino de Deus nesta vida, neste momento, não só para participarmos do sofrimento e da glória de Deus, mas levarmos mais e mais pessoas a participarmos deste momento. Então fica aí, qual é a virtude de hoje? A virtude de hoje é a sobriedade, o pensamento no espírito, é o equilíbrio, um pensamento, uma ação controlada, e fica aqui, né, na nossa roda das virtudes, e está, só para mostrar para vocês aqui. Em algumas aulas a gente registra, mas quem tem a revista aí conosco, da Editora Convicção, tem esse material, nos traz essa pergunta: eu vivo em sobriedade, em equilíbrio, em moderação, resistindo ao pensamento, resistindo ao pecado e escolhendo agradar a Deus e viver no Espírito? Fica mais um desafio de crescimento da nossa vida. Afinal, escola bíblica só serve se a gente consegue colocar em prática aquilo que aprendemos. Deus abençoe sua vida.
Foi uma alegria ter você conosco aí pelo YouTube, nossos alunos que estão aqui ao vivo também. Muito bom ter os irmãos participando conosco. Grande abraço, Deus abençoe.